Você sabe o que é CCS? Bom, é uma cadeia de múltiplas tecnologias que visam capturar CO2 da atmosfera para armazenar de forma permanente em um local de difícil acesso. E essas tecnologias, elas fazem a captura do gás carbônico emitido em indústrias e na geração de energia, fazem o transporte e armazenamento em formações geológicas profundas, de difícil acesso. Processos que já são utilizados desde a década de 70. E sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a Natália Weber, ela que é sócia e cofundadora da CCS Brasil. Natália, muito obrigada por conversar conosco aqui no Visões ESG. Queria que você começasse falando por que o CCS é uma tecnologia muito importante, fundamental aí para a transição para uma economia de baixo carbono. Olá, um prazer ser recebida aqui por vocês, muito obrigada. Bom, as tecnologias de CCS, né, captura e armazenamento de carbono, elas são fundamentais para dois momentos importantes das nossas trajetórias de descarbonização, né, para cumprir as nossas metas de net zero. Por um lado, essas tecnologias nos ajudam a deixar de emitir, né? Então, a gente mantém alguns processos, a gente consegue manter o nosso parque industrial com um pequeno retrofit, né? Mas nosso parque industrial dessa indústria mais energointensiva, essa indústria que tem mais dificuldade de fazer suas reduções de gás de efeito estufa, nós conseguimos fazer a captura do carbono, então ele é gerado, o carbono é gerado, né? E a gente faz a captura desse carbono e leva para o armazenamento geológico, portanto, esse carbono não chega à atmosfera, que é onde ele causa, né, ou agrava as mudanças climáticas. Então, o CCS tem um papel fundamental para a redução de emissões de parque industrial existente, né, geração termoelétrica existente. Por outro lado, o CCS também nos ajuda a tirar CO2 que já está na atmosfera, seja pela captura direta do ar, seja pela captura a partir de plantas de bioenergia, né, que vai capturar um carbono biogênico, né, um carbono que já estava na atmosfera e foi incorporado pelas plantas durante seu crescimento, crescimento da cana-de-açúcar, por exemplo, para a produção de etanol, e aí esse carbono é enviado para armazenamento geológico permanente, e aí a gente tem, de fato, essa retirada de CO2 da atmosfera. Por isso é tão importante, né? Atua tanto na redução quanto na remoção de CO2. Agora, é uma tecnologia que é difícil de ser implementada e o custo dela também é alto. Você pode falar um pouquinho sobre essas características? Claro, não, elas não são difíceis de serem implementadas. CCS é uma cadeia, né, de processos tecnológicos que já são bastante maduros, e já temos em utilização pelo menos desde a década de 70. Então, não tem grandes novidades nesse sentido. O que é importante é identificar os locais adequados para o armazenamento geológico, né? Você não pode decidir onde você vai injetar esse CO2, você precisa achar o local que seja adequado para isso. Por sorte, o Brasil tem condições bastante favoráveis em grande parte do seu território. Quanto à questão de custo, sim, a gente tem um CAPEX muito intensivo para essas tecnologias, e esse é um dos pontos mais difíceis, né? Nós precisamos achar formas de viabilizar economicamente esse tipo de projeto e outros projetos importantes de descarbonização que são complementares, evidentemente. Por isso a gente fica muito dependente de mecanismos de precificação de carbono, né? Que é aquilo que vai conseguir bancar, né, esse tipo de infraestrutura. Mas no custo final de produto descarbonizado, esse custo já não é tão alto, né? Mas na implementação no CAPEX, ele de fato é alto. Agora, para encontrar esses espaços onde pode ocorrer esse tipo de armazenamento, existe algum protocolo que as empresas, que as indústrias devem seguir? Qual órgão os interessados devem procurar para fazer esse tipo de armazenamento? O armazenamento geológico precisa seguir algumas regras, sem dúvida. No Brasil, a gente ainda está em construção
no momento de construção dessas regras. Nós tivemos recentemente o marco regulatório para as atividades de CCS aprovados dentro da Lei do Combustível do Futuro, mas ainda carece de regulamentação. E essa regulamentação será feita pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Então, esses procedimentos seriam conduzidos aí junto à ANP e aos órgãos de licenciamento ambiental, que também trabalham hoje na construção de protocolos para licenciamento. Então, o CCS é uma promessa no futuro ou a gente já pode enxergá-lo como uma realidade, pelo menos aqui no Brasil? Porque é um assunto que gera um debate. Alguns críticos falam que não pode ficar só na promessa, né? Que essas medidas precisam ser adotadas para ontem. Afinal de contas, estamos vendo aí os efeitos das mudanças climáticas. Queria que você falasse sobre a realidade aqui no Brasil da tecnologia CCS. Ainda precisa de muito debate ou já estamos vendo aí caminhando para um processo de adoção da tecnologia CCS pelas empresas e indústrias brasileiras? Olha, CCS já é uma realidade no Brasil, e o Brasil tem hoje, em condição operacional, né, o projeto que é considerado o maior projeto de CCS no mundo. Então, já é uma realidade. A Petrobras já conduz um projeto muito importante nesse sentido, fazendo armazenamento no pré-sal. A diferença é que esse armazenamento que é feito pela Petrobras hoje é feito dentro do seu próprio processo produtivo de petróleo. Hoje a gente busca avançar o mundo, né, não só o Brasil, mas o mundo busca avançar a injeção de CO2 para além dessas atividades de óleo e gás, simplesmente pelo benefício ambiental de deixar de emitir ou de remover CO2 da atmosfera. E aí, nesse sentido, o desafio não é técnico, nesse sentido, o desafio é a nossa seriedade com relação às nossas metas climáticas. Seremos, de fato, responsáveis com relação às nossas trajetórias de descarbonização? Nesse senso, se a gente como empresas, né, como país, se a gente entende essas metas de descarbonização como fundamentais, né, e queremos cumpri-la nos prazos determinados, então, CCS precisa ser trabalhado com mais urgência, certamente como vem acontecendo fora do Brasil, e agora o Brasil vem acelerando, né, o seu passo para encontrar essas grandes oportunidades que a gente tem aqui e que estão sendo desenvolvidas também fora do país. Então, o entrave mais importante é a evolução de mecanismos de precificação de carbono. Né? Simplesmente limpar, né, filtrar o ar não tem nenhum valor econômico intrínseco. A gente precisa ter uma precificação em emitir o CO2 ou algum ganho com relação a deixar de emitir CO2. Tendo essa precificação de carbono, a gente tem viabilidade, a gente caminha, né, pelo menos em vários processos para viabilidade econômica. Pode falar sobre o impacto da adoção da tecnologia CCS para atingirmos aí as metas do Acordo de Paris? Olha, obrigada pela pergunta, isso é super importante de ficar bem esclarecido, né? A ideia de CCS, né, que a gente pode filtrar as fábricas, né, e remover CO2 da atmosfera, pode passar a sensação de que está resolvido, né? A gente não precisa fazer mais nada, com isso a gente resolve tudo. E não é verdade, né? Nós precisamos de uma série de ferramentas, soluções que juntas, combinadas, vão entregar o nosso net zero, né? O famoso net zero, nossa neutralidade de emissões. E nesse sentido, tem várias agências, organizações internacionais que nos apontam como que essa combinação nos entrega net zero, essa combinação de soluções. E CCS faz parte de praticamente todas essas grandes projeções que a gente tem aí por instituições sérias internacionais. Acho que os mais importantes para a gente citar é o IPCC, né, que é o painel de mudanças climáticas da ONU. Eles dão uma série de rotas, né, de composição dessas soluções.
E o CCS está presente em praticamente todas elas, né? Nas 4 principais rotas a gente tem bastante CCS, especialmente no sentido de remoção de CO2 da atmosfera. A diferença é o ritmo, né? No cenário mais conservador, né, que a gente tem mais dificuldade de fazer transição energética rápido, com custo menor assim, para a sociedade, a gente tem uma presença muito maior das tecnologias de CCS. Naqueles cenários em que a gente consegue fazer um pouco mais rápido, com alguma tranquilidade, que é o que não vem se confirmando, aí a gente tem menos, mas CCS faz parte de todos eles. A Agência Nacional de Energia, a Bloomberg NEF, todas essas instituições colocam a importância de CCS nesses 2 pontos que eu falei no início, né? Para a descarbonização, para deixar de emitir e para tirar o CO2 da atmosfera, que já foi emitido. Natália Weber, sócia e cofundadora da CCS Brasil, obrigada pelos esclarecimentos e pela participação aqui no Visões ESG. Visões ESG volta na semana que vem, sempre com muito conteúdo sobre práticas sustentáveis, ações sociais e de governança que fazem a diferença na atualidade. São ações que você não pode deixar de implementar na sua empresa, na sua indústria. Visões ESG, investindo no futuro hoje.